Viva, está com o Guarda da Verdade. O nosso convidado é João Oliveira, o cabeça de lista do Partido Comunista Português às eleições europeias de junho, a quem agradecemos que tenha aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo mais uma vez. O PCP defende há vários anos a saída de Portugal do euro, tem vindo a perder força no Parlamento Europeu. Isso não significará que os portugueses querem continuar no euro? Bem, vamos ver uma coisa. Nós temos um conjunto de posições de defesa de um caminho diferente para o nosso país e para a Europa. Para a Europa no seu conjunto, não apenas na referência que se faz dela da União Europeia, que é um caminho de valorização dos salários e de melhoria das condições de vida, de valorização da produção nacional e da capacidade produtiva, particularmente em relação a Portugal, da necessidade de termos uma economia diversificada, com os vários setores a contribuírem para o desenvolvimento do país. Um país que garanta condições não apenas de capacidade de resposta às suas necessidades atuais, mas sobretudo condições para garantir o desenvolvimento e a capacidade de enfrentar os desafios que o futuro nos coloca. E a avaliação que fazemos sobre o percurso que o país tem feito é exatamente no sentido oposto. E por isso dizemos que essa política que defendemos tem que ser feita também em confronto com as imposições da União Europeia e do euro. O euro não é peça única. Eu diria que afunilar no euro a origem de todos os problemas que resultam, digamos assim, das políticas europeias seria muito redutor. Agora, nós escondemos o problema, não enfiamos a cabeça na areia, nem a subíamos para o lado relativamente àquela origem daqueles problemas e à necessidade de enfrentarmos essas imposições que nos são feitas e que, ao longo dos anos, os governos portugueses têm vindo a aceitar com as consequências que estão à vista. E, portanto, quando nós afirmamos a necessidade de enfrentarmos as políticas comerciais, a política agrícola comum, a política comum de pescas, as regras do mercado único, os constrangimentos e os condicionamentos que resultam do euro, nós não estamos a falar no abstrato, estamos a falar nisso para defender os salários, para garantir condições para aumentar salários e pensões, para garantir o apoio aos agricultores, aos pescadores, aos pequenos e médios empresários para que desenvolvam a sua atividade. E, portanto, é esse o sentido em que nós colocamos essa questão e, particularmente em relação ao euro, colocamos-lo com uma outra dimensão. É que quando nós dizemos que o país tem que estar preparado para se libertar da submissão ao euro, é porque isso pode acontecer em três circunstâncias. Por decisão nossa, porque outros nos empurram para fora do euro ou porque o euro pode acabar. E se nós não tivermos o país preparado para isso pode, nessa circunstância, sim, ser uma catástrofe. É estar preparado para uma eventualidade e não sair como opção própria. Repare, nós temos que ter o país preparado para enfrentar essas três circunstâncias. Decisão própria, porque outros nos empurram ou porque o euro acaba. Quer a Susana, quer a Helena ainda se lembram das declarações que nós tivemos há uns anos do Ministro das Finanças alemão, que dizia que Portugal, a Grécia e outros países não podiam estar no euro. Se o país não estiver preparado para uma circunstância dessas, e se outros decidirem empurrar-nos para fora do euro, como é que nós lidamos com essa circunstância? Mas o PCP considera que era melhor para o país que Portugal não estivesse no euro. Aquilo que nós dizemos é as consequências do euro para Portugal foram profundamente negativas. Aliás, nós dizíamos antes da entrada, e hoje está à vista, prometeram-nos salários iguais aos dos alemães. Hoje o salário médio português está mais longe do salário médio alemão do que estava antes da entrada para o euro. Temos um país mais endividado. A dívida pública cresceu muito significativamente depois da adesão ao euro. Temos um país com uma circunstância de praticamente estagnação. Quer dizer, o crescimento médio do país desde que aderimos ao euro foi de 1,1%. Ou seja, nós identificamos em muitas das medidas, muitos dos critérios, muitas das regras que o euro nos impõe, a origem de muitos dos problemas. Não vou multiplicar mais exemplos, mas vou dar um que me parece que é muito evidente. Quando a Presidente do Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros, com as consequências dramáticas que isso teve no aumento das prestações da habitação de milhares de famílias portuguesas, com as consequências dramáticas que isso teve no aumento dos custos do crédito para muitas pequenas pequenas e médias empresas, e confrontada com o impacto dessas decisões tomadas pelo Banco Central Europeu, a resposta que ela dá é que a contenção dos salários é encorajadora, mas ainda não é suficiente e, portanto, tem que se manter as taxas de juros altas. Nós estamos a ver que, perdendo a nossa política monetária, nós não conseguimos sequer definir taxas de juros adequadas às condições de vida do povo e adequadas à capacidade de desenvolvimento da atividade das pequenas e médias empresas. Ora, isto é apenas um exemplo daquilo que significam os prejuízos para o país dessas regras. Portanto, temos que nos preparar para enfrentar essas regras e essas imposições com uma política que verdadeiramente dê resposta às necessidades do país. Mas estar o país preparado para a saída do euro implica também
ter de sair da própria União Europeia. Aliás, as instituições europeias têm avisado recorrentemente sobre essa implicação da saída do euro. Susana, há países que estando na União Europeia não estiveram no euro, portanto há circunstâncias muito diversas. Agora, aquilo que nós dizemos é preparar o país significa o quê? Olha, significa, por exemplo, defender a regulação dos mercados e regras de regulação dos mercados e de proteção da capacidade produtiva de cada país em função das suas necessidades específicas identificadas pelos próprios países. Significa, por exemplo, nós termos a capacidade de dizer nós não queremos depender do estrangeiro, por exemplo, em relação à produção de medicamentos como dependemos hoje. Não seremos autossuficientes nunca. Mas a pandemia mostrou que nós não podemos estar dependentes do estrangeiro, seja de países da União Europeia, seja de fora da União Europeia, em relação a questões como medicamentos, em relação a questões como alimentos, em relação a outras questões que são absolutamente estratégicas e decisivas para a vida de cada país. Pegando nesse exemplo, a pandemia não mostrou que é mais fácil os países todos, em conjunto, procurarem uma resposta, por exemplo, a nível de medicamentos, como aconteceu? Helena, do que cada país sozinho? Eu acho que foi exatamente o oposto. Então nós ficámos com países a reterem nas suas fronteiras material clínico, medicamentos, outros recursos que eram absolutamente decisivos para os países do lado. Mas houve desenvolvimento científico e uma aposta da União Europeia, da Comissão Europeia. E repare, é verdade. Foi feito investimento, por exemplo, na criação de vacinas. O que é que aconteceu relativamente ao levantamento das patentes? A União Europeia recusou o levantamento das patentes das vacinas que foram criadas com financiamento público. Repare, deu dois exemplos que são dois exemplos notáveis. Vacinas. Foram utilizados recursos da União Europeia para fazer investigação científica e produzir as vacinas. Quando se defendeu o levantamento daquelas patentes para que elas pudessem ser utilizadas generalizadamente, ficaram as patentes fechadas para garantir que os grupos económicos que tinham criado aquelas patentes beneficiassem economicamente disso. Quando era preciso solidariedade europeia e para lá das fronteiras da Europa, porque foi todo o mundo que se confrontou com aqueles problemas. Em relação a equipamentos hospitalares, a ventiladores, a material de uso clínico, a máscaras, a álcool gel, um conjunto de outras coisas, aquilo que nós tivemos foram expressões máximas de egoísmo, com materiais e equipamentos a serem retidos nas fronteiras, em nome de possibilidade de se eles serem necessários naqueles países onde estavam a sair, não chegarem a quem precisava deles imediatamente. Nós fomos confrontados com uma circunstância em que não produzíamos, por exemplo, ventiladores. Não sei se estão ainda recordados do drama que foi. Os nossos hospitais não tinham ventiladores para dar resposta urgente à manutenção, aos cuidados de saúde que podiam manter a vida das pessoas. Nós confrontámos com a circunstância de não ter uma única fábrica em Portugal que produzisse ventiladores. Foram tomadas medidas depois para reconverter uma parte da nossa indústria para garantir que aquela capacidade de resposta fosse dada. Repare, quando nós dizemos que Portugal precisa ter uma política que dê resposta às suas necessidades, não é com uma ideia de autossuficiência, de isolacionismo. Pelo contrário, é numa ideia de que nós temos que desenvolver a nossa capacidade produtiva, temos que ter uma economia diversificada que garanta nos alimentos, nos cereais, na carne, no peixe, na produção industrial nas mais variadas áreas, desde as indústrias de base aos medicamentos, à produção de equipamentos e máquinas industriais, às questões relacionadas, por exemplo, com a produção de comboios ou de autocarros. Nós precisamos ter uma economia diversificada que, dando resposta às nossas necessidades... cotas de produção da União Europeia. Por exemplo, não, quer dizer, as cotas de produção são um dos elementos que podem funcionar para regular os mercados ou podem funcionar para acentuar a capacidade de produção. Mas, no fundo, a nossa preocupação é esta. Se o funcionamento normal das regras da União Europeia, sejam as regras do mercado único, das políticas comuns, do euro, seja o que for, se tudo isto conduz a uma divisão do trabalho em que a Alemanha produz equipamentos eletrónicos, robôs e foguetões, e nós vendemos semanas de sol e praia, isto permite a um país desenvolver-se. Se nós permitirmos o afunilamento da nossa economia apenas no turismo, se nós permitirmos que a nossa indústria continue a ser desmantelada por via da concorrência selvagem que as regras do mercado único impõem, ou que os acordos comerciais que a União Europeia faz, têm como consequência. Se nós continuarmos a permitir que isso aconteça, o que isso vai significar é que nós não só não conseguiremos dar resposta às nossas necessidades, como não conseguiremos ter um país preparado para enfrentar problemas que hoje são grandes e que o futuro há de trazer mais à frente, como nem sequer conseguiremos contrariar um dos principais dramas que nós temos hoje, que é a saída de gente qualificada para fora do país. Porque um país que vende sol e praia não consegue reter engenheiros, não consegue reter cientistas, não consegue reter investigadores, não consegue reter aqueles que mais qualificados podem dar um contributo para o desenvolvimento em áreas que são absolutamente cruciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então sociedade. Acha que Portugal seria mais desenvolvido, mais rico fora da União Europeia? Não, acho que Portugal
É que, perante aquilo que está a dizer, o que lhe pergunto é: Portugal devia ficar fora da União Europeia? Não, respondo-lhe a isto com dois aspectos. Está por fazer o confronto entre a defesa de uma política que serve ao país e aquilo que vai no sentido contrário, que nos é imposto pela União Europeia. Nós não tivemos até hoje nenhum governo que dissesse à União Europeia: não, isto não nos serve porque nós precisamos daquilo. Pois não? Sim. Esse confronto está por fazer. Portanto, nós ainda não sabemos o que é que resulta da circunstância em que Portugal diga: nós não podemos aceitar estes critérios relativamente aos acordos comerciais que a União Europeia faz, em que os nossos setores são entregues como moeda de troca da abertura de mercados para a produção industrial dos grandes países. Por exemplo, estou a dar este exemplo porque é um dos... Quer dizer, nós deixámos de destruir a nossa indústria têxtil em nome dos acordos comerciais que foram feitos com países asiáticos, que meteram no mercado da União Europeia produtos têxteis que, pura e simplesmente, estouraram com o nosso setor têxtil numa concorrência selvagem, mas abriram os mercados asiáticos à produção industrial da Alemanha. Mas voltando à questão da saída da União Europeia. São essas duas respostas. Primeiro, está por fazer esse confronto e, portanto, nós precisamos que esse confronto seja feito em defesa da política que nos serve contra as imposições que são negativas. E veremos o que é que acontece. A França tem feito isso em algumas circunstâncias e tem conseguido inverter as imposições que eram negativas para os seus interesses. Portugal também tem o direito de fazer. E deve fazê-lo. Em defesa do povo e em defesa do desenvolvimento do país. Segundo aspecto, para responder à sua questão. A União Europeia é um espaço demasiado pequeno para a política externa que nós devemos ter. As regras da União Europeia têm afunilado a política externa de Portugal no espaço da União Europeia. Ora, nós precisamos ter uma política externa muito mais ampla que as fronteiras da União Europeia. Não só dentro da Europa, a União Europeia tem à volta de metade dos países que compõem todo o continente europeu, mas nós precisamos ter uma política externa que vá muito para lá das fronteiras da União Europeia. Não apenas no continente europeu, mas em todos os pontos do mundo. E as regras que a União Europeia nos tem imposto têm afunilado isso ainda mais. Aliás, essa é uma das questões que vai estar colocada nos próximos 5 anos. Os passos que têm sido dados relativamente à política externa têm sido dados no sentido de que cada um dos países da União Europeia não tenha relações bilaterais com países de fora da União Europeia, para que esse relacionamento com países de fora da União Europeia seja feito em função da política externa europeia. Mas... O que isso significa, repare bem, um país como o nosso, que tem laços com os países de língua oficial portuguesa, que tem laços com países asiáticos das mais variadas proveniências, já viu o que era nós ficarmos limitados no nosso relacionamento bilateral em nome desse relacionamento ser feito através da União Europeia, em função da política externa europeia? Isso manifestamente é uma concepção afuniladora da nossa política externa. E nós temos de ter uma política externa mais diversificada e mais ampla. O Reino Unido optou pela saída da União Europeia. O PCP não defende isso, portanto. Não, a saída da União Europeia não está colocada. Apesar de ser tão prejudicial. Não está colocada como proposta nossa, não está? Mais direto que isto não consigo ser. O PCP defende, até no programa eleitoral para as últimas legislativas, a possibilidade de o Portugal se pronunciar por referendo sobre decisões com impacto relevante na vida nacional tomadas ao nível da União Europeia. De que exemplos é que estamos a falar? Há muitíssimas decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos, sobre as quais os portugueses nunca foram consultados verdadeiramente para saber exatamente qual era a vontade do povo. Quer decisões que estão lá mais para trás, como por exemplo o Tratado de Maastricht foi provavelmente um dos grandes saltos em frente que foi dado no aprofundamento da cooperação, no aprofundamento da integração capitalista europeia, com a criação do mercado único e todas as regras que envolvem o mercado único, quer em relação ao Tratado de Lisboa, e todos nos lembramos das decorrências que houve de consultas populares noutros países, com os povos a dizerem que não queriam aderir àquelas opções que punham em causa as suas condições de vida e as perspectivas de futuro e de justiça social que entendiam. Ora, e um referendo, por exemplo, ao que nós estivemos a falar agora, sobre a saída do euro, por exemplo? Essa é uma questão que eu admito que possa estar naquele conjunto de questões que possam ser consideradas pelo povo português. Essa e quaisquer outras, desde que as questões sejam colocadas desde que elas sejam colocadas com as condições de esclarecimento e de informação para que possam ser tomadas decisões que correspondam à vontade soberana do povo. Quando nós falamos de soberania, não estamos só a falar da capacidade de cada povo decidir por si. Estamos a falar da capacidade de cada povo decidir por si em seu benefício, em seu favor, com políticas que sirvam a sua vontade.
Agora, manifestamente, essa questão do euro não é uma questão de um ato súbito. A questão da preparação de Portugal para a libertação da submissão ao euro é um processo. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, não é uma coisa que se decide num referendo e no dia a seguir está feito. É um processo que Portugal tem que se ir preparando ao longo do tempo. Tal como demorámos 7 ou 8 anos a preparar-nos para aderir ao euro, temos que encontrar a resposta que dê, uma resposta que proteja e defenda os salários, as pensões, os rendimentos dos portugueses, as suas poupanças, propostas que garantam a recuperação da política monetária, a capacidade de fixação de taxas de juros, garantia de uma política de crédito que sirva para o desenvolvimento económico e não para acumular milhares de milhões de euros de lucros na banca. Há um conjunto de medidas que vão, digamos assim, num sentido de resposta às necessidades do país, que permitem que o país efetivamente esteja preparado para enfrentar os desafios que o futuro coloca, sejam os quais forem. Orçamento europeu, por exemplo. O PCP defende o reforço do orçamento europeu. Como é que se reforça o orçamento europeu sabendo que a União Europeia se prepara para o alargamento? Boa pergunta. E, sobretudo, como é que fazemos isso depois das experiências que já nos trouxeram outros alargamentos, nomeadamente em 2004 e 2007? Essa é, de facto, uma das questões nodais que nós vamos ter na discussão nos próximos 5 anos. E qual é que é a proposta? O alargamento é do reforço do orçamento da União Europeia, e, sobretudo, do reforço do orçamento da União Europeia e em condições que permitam, efetivamente, garantir os objetivos de coesão económica e social que a União Europeia tem proclamado e que tem deixado para trás, e, sobretudo, assegurar que a compensação dos países que são penalizados pelas políticas europeias, pelas regras do mercado único, por todos esses condicionamentos de que uns países beneficiam, mas que prejudicam outros, para que essa compensação exista. Aliás, mas quando se fala no reforço do orçamento da União Europeia, surge muitas vezes a opção do aumento de impostos junto dos Estados-membros. O orçamento, reforçar o orçamento, o dinheiro há de vir de algum sítio. O dinheiro vem dos benefícios que retiram os países maiores com a integração europeia. Repare, os fundos, agora deixe-me estender um bocadinho mais a resposta, até para um aspecto que é prévio nesta resposta que tenho que lhe dar. Os fundos comunitários não são uma benesse que os países recebem. Os fundos comunitários são uma compensação paga pelos países que beneficiam das políticas europeias aos países que são prejudicados por essas políticas europeias. A União Europeia, desde o início, que reconhece que as suas políticas têm impactos assimétricos. Isto quer dizer o quê? Que há uns países que beneficiam mais e menos. E há outros que são prejudicados por elas. E os fundos comunitários servem para compensar os países que sofrem os impactos negativos dessas políticas. Em relação a Portugal, as contas não são difíceis de fazer. Desde 1996, entraram em Portugal de fundos comunitários 101 mil milhões de euros e saíram 168 mil milhões de euros em lucros, juros, dividendos e rendas. Ou seja, os fundos comunitários que nós até hoje recebemos não chegam sequer para compensar os recursos que saíram do país. Quando nós dizemos que é preciso aumentar o orçamento da União Europeia, é porque é preciso que os países que beneficiam das políticas europeias compensem efetivamente aqueles que sofrem os seus impactos negativos. Quando estamos a falar da possibilidade do alargamento, nós estamos a falar de uma circunstância em que o espaço da União Europeia se alarga, o espaço do mercado único se alarga, os países maiores, com mais produção industrial, com mais capacidade produtiva, beneficiarão desse alargamento das regras do mercado único, outros sofrerão impactos prejudiciais. E prevê que Portugal seja mais prejudicado. Muito provavelmente Portugal será um dos países que sofrerá impactos negativos desse alargamento. O que isso significa é que o orçamento da União Europeia tem que ser aumentado para garantir que essas compensações são feitas. E com um outro aspecto que me parece absolutamente essencial, que é as compensações que nós recebemos por esses impactos negativos não podem vir amarradas a critérios que não nos sirvam. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de decisão, pelo menos temos que lutar por isso no Parlamento Europeu, temos que lutar pela capacidade de podermos ser nós a decidir dos critérios de utilização dos fundos comunitários que recebemos para nos compensarem dos prejuízos que sofremos em função das nossas próprias necessidades. Eu dou um exemplo muito, muito curto relativamente a isto. Nós precisamos fazer um investimento na ferrovia para alargar a cobertura da nossa rede ferroviária, para estimular a utilização do transporte ferroviário, para garantir não só a mobilidade das populações, mas também o transporte das mercadorias. Nós não podemos estar condicionados na utilização dos fundos comunitários que recebemos, dizendo-nos que só podemos utilizar fundos comunitários para investir na ferrovia se for para fazer ligações internacionais Sines-Caia, por exemplo. Nós precisamos ter à nossa disposição os fundos comunitários que servem para nos compensar pelos prejuízos que nós sofremos,
nós precisamos de os ter à nossa disposição para os utilizarmos em função das nossas necessidades e daquilo que Portugal considera que é o caminho de desenvolvimento soberano que quer para o seu futuro. Isso implica, esta questão da ferrovia, como estava a dizer, implica a modernização dos hospitais e a capacidade de resposta do SNS, implica o apoio aos nossos produtores e aos nossos pescadores e aos nossos industriais para garantir o desenvolvimento dessa capacidade produtiva, implica, por exemplo, um investimento decisivo que tem que ser feito na habitação, e contrariando as regras de restrições orçamentais que nos vão sendo impostas. E, portanto, essas são questões decisivas que vão estar em discussão nos próximos 5 anos. Mas ainda sobre o alargamento da União Europeia deve ser limitado? Até onde é que deve vir esse alargamento? E o PCP concorda com o alargamento à Ucrânia? Olha, seja em relação à Ucrânia, seja em relação a qualquer outro país, a posição que nós temos é que deve ser respeitada a decisão soberana de cada povo. Qualquer país que queira aderir à União Europeia pode entrar. Nós respeitamos o direito de cada povo de decidir do caminho que faz em relação às suas próprias condições e à decisão que toma. E, portanto, desde que essas decisões sejam tomadas por cada povo em relação àquilo que é para o seu futuro, em condições de liberdade, de exercício democrático, esclarecimento, como nós queremos para o nosso próprio povo, respeitamos que em relação a outros façam exatamente a mesma coisa. Portanto, não temos nenhuma consideração ao contrário disso. E não tem nenhum cálculo de até onde é que esse alargamento deve ir. Portanto, não é infinito, mas é muito abrangente. Vamos lá ver uma coisa. A União Europeia não é um projeto de boas vontades solidárias e fraternas. Não é? A União Europeia é um projeto construído para servir os grandes interesses económicos europeus e o seu alargamento tem confirmado precisamente essa ideia de criar um espaço em que as grandes multinacionais, os grandes monopólios europeus possam ter condições, sem obstáculos, sem barreiras, para poderem desenvolver a sua atividade num espaço cada vez mais alargado, concentrando e centralizando recursos, capitais, riqueza, lucros. Manifestamente, não é um projeto que sirva os povos, que sirva aos interesses dos trabalhadores e dos povos. E pode não servir, por exemplo, a um partido... a um país como a Ucrânia, que está ainda dentro de uma guerra. A entrada na União Europeia poderá não servir, ou, pelo contrário, pode servir os interesses da própria Ucrânia, até para a reconstrução do país. Bem, isso é uma decisão que tem que ser o povo ucraniano a tomar em condições de poder refletir sobre ela e de forma esclarecida tomar uma decisão relativamente a isso. Não sou eu que vou estar a dizer se a Ucrânia, ou a Bulgária, ou a Albânia, ou quem quer que seja, deve tomar esta decisão ou aquela em relação à União Europeia. Eu, nesse papel neocolonialista não me ponho, mesmo uma aplicação do neocolonialismo em relação a países do continente europeu. Agora, as questões que o alargamento coloca são questões que têm grande impacto para os povos de todo o espaço da União Europeia. E particularmente se esse alargamento for feito no sentido de favorecer essa criação desse mercado, desse alargamento do mercado de que beneficiam as grandes multinacionais e os monopólios, em prejuízo dos trabalhadores, não só desses povos, mas de outros povos também. E, portanto, esses elementos nós temos que os ter presentes, sobretudo pelas consequências que já vimos resultarem de outros alargamentos. E, portanto, quando nós suscitamos esta preocupação relativamente aos alargamentos, sobretudo olhando para o alargamento entre 2004 e 2007, que foi um dos mais significativos, e em que o alargamento da União Europeia significou um encurtamento da capacidade orçamental para dar resposta às necessidades que resultavam desse alargamento, nós dizemos que o caminho não pode ser esse. O caminho tem que ser o contrário, tem que ser o de reforço da capacidade financeira da União Europeia para fazer face à compensação que é preciso assegurar esses impactos assimétricos do alargamento, e já agora também a uma utilização dos recursos do orçamento da União Europeia que seja efetivamente para dar resposta à preocupação da coesão económica e social. E o alargamento, por exemplo, aos antigos países da Jugoslávia, pode causar problemas à própria União Europeia, pode ser uma origem de conflito armado, inclusive? Não consegui, desculpar, mas não consegui compreender o alcance. Se o alargamento, por exemplo, há um país que, como disse, a Albânia, por exemplo, e a países dos Balcãs, se o alargamento a esses países pode implicar problemas para a própria União Europeia, trazer problemas para a própria União Europeia.
Bem, vamos lá ver. Isso é, eu não me parece, não sei se consigo compreender, não sei se consigo corresponder exatamente ao alcance da sua pergunta. Os Balcãs são sempre uma fonte de problemas territoriais, não é? Então compreendi e respondo assim, diretamente. Eu não me parece que o problema esteja nos países que queiram aderir à União Europeia. O problema, manifestamente, tem sido as posições que a União Europeia tem tomado de alinhamento em políticas de confrontação e de guerra. E julgo que verdadeiramente problemas dessa natureza colocam-se em função das posições e do caminho que tem sido feito na União Europeia, não só de reforço da sua vertente militarista, mas, sobretudo, de alinhamento em políticas de confrontação e de guerra, e de rapina de recursos naturais de outros povos, e de ingerência nos assuntos de outros povos, internos de outros povos e de outros Estados. Inclusive nos Balcãs, Kosovo, e no Norte da África, quer dizer, quando nós olhamos para a situação na Líbia e na Síria, a União Europeia não fez outra coisa que não fosse, durante anos, apropriar-se dos recursos, promover a apropriação dos recursos naturais daqueles povos por todo o Norte da África, e como ainda por cima de assumir posições de ingerência nos seus assuntos internos e estimular mesmo até a agressão e, em alguns casos, a guerra contra aqueles países. E isso não me parece que seja uma circunstância limitada a esta zona da Europa dos Balcãs. É uma circunstância que é muito mais preocupante. Até, quer dizer, o Mediterrâneo está transformado num cemitério muito por força desse tipo de políticas predadoras dos recursos naturais, de ingerência nos assuntos dos povos e depois, ainda por cima, de recusa de qualquer consideração humanista e solidária relativamente à situação dos migrantes e dos refugiados que fogem da guerra e da destruição que, em alguns casos, a própria União Europeia ajudou a promover e a incitar. Quer dizer, nós, com o espaço que temos no Mediterrâneo, devíamos olhar para o Mediterrâneo como um espaço de ligação com outros povos, numa base de cooperação, de amizade, de progresso, de justiça social, de benefício mútuo que podemos retirar de relações do ponto de vista económico, comercial, cultural. Pelo contrário, o Mediterrâneo está transformado num cemitério em força dessas orientações da política externa. Ora, é preciso inverter esse caminho. Como é que vê o Pacto das Migrações? É muito crítico o PCP? Muito crítico, exatamente, muito crítico. Quer dizer, traduz um conjunto de concessões, eu diria até desumanas. A contextualização das coisas nem sempre é fácil de fazer, mas eu atrevo-me a passar um bocadinho mais para a superfície das coisas. Os povos europeus, particularmente durante o século XX, fugiram de guerras. Saíram dos seus países à procura de vidas melhores noutros pontos do mundo, não apenas em África, como noutros continentes. E fugindo de guerras ou procurando vida melhor, os povos europeus encontraram, na generalidade dos sítios para onde foram, concepções humanistas e solidárias de quem os acolheu, quem os recebeu, quem os integrou, quem lhes deu perspectivas de efetivamente poderem ter uma vida melhor do que aquela que tinham no continente europeu, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, com os milhares e milhares e milhares de cidadãos europeus que tiveram que fugir da guerra para outros pontos do mundo. Há pelo menos uma dívida histórica que os povos europeus têm para com esses povos que os acolheram quando eles estavam a fugir das guerras, para que os acolhessem hoje com o mesmo sentimento de humanismo, de solidariedade e de fraternidade, garantindo-lhes condições de integração e de correspondência a aspirações que são as aspirações humanas em qualquer parte do mundo. Ter uma vida melhor, ter condições de vida melhores, ter condições de felicidade para sair para a sua família, são aspirações humanas, são aspirações de qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Ora, quando nós olhamos para o Pacto das Migrações, é verdadeiramente assim que nós estamos a tratar a questão das migrações. É verdadeiramente assim que nós estamos a tratar quer as questões dos migrantes, quer as questões dos refugiados. Não é. É, em muitas circunstâncias, com uma perspectiva completamente utilitarista, desconsiderando os dramas humanos que, em muitas circunstâncias, estão por trás das migrações. A União Europeia limita-se a olhar para os migrantes, em alguns casos, como ocupantes do espaço europeu, noutros casos, como peças de uma engrenagem produtiva que a gente pode aproveitar, numa concepção completamente utilitarista e desumanizadora da vida de cada um daqueles seres humanos. Ora, aquilo que nós entendemos é que deve ser feita uma coisa... Quer dizer, o caminho que serve aos povos europeus é exatamente o contrário. Primeiro, acabar com a predação de recursos naturais e com a ingerência nos assuntos internos e com a promoção de guerras e da confrontação. Segundo, a reconhecer os direitos de cada um daqueles seres humanos que saem dos seus países, quer fugidos da guerra, quer fugidos de perseguições, quer à procura de condições de vida melhor, e reconhecer o direito que têm como seres humanos a terem condições de vida dignas. Terceiro lugar, criar condições à medida das capacidades que há. Não, é óbvio que não há capacidades ilimitadas para acolher imigrantes, mas há condições para acolher imigrantes, integrá-los e garantir-lhes a integração nas sociedades europeias, nomeadamente em Portugal, com as condições que permitam corresponder
a todos aqueles objetivos que têm. E deixa-me concluir, estou a estender um bocadinho mais nesta resposta, mas acho que isto é importante. Cada vez que nós ouvimos falar em cotas, e cotas para receber migrantes, e cotas para legalizar imigrantes, e cotas para legalizar... Cada vez que se fala de cotas de migrantes, o objetivo que está por trás deste discurso é deixar de fora das cotas todos aqueles que, estando clandestinos, podem ser sujeitos à escravidão, à desumanização e servirem eles próprios como instrumento de pressão sobre os outros. Porque trabalhadores imigrantes que sejam escravizados são utilizados como instrumento para fazer baixar os salários aos outros que estão empregados, para fazer degradar as condições de vida dos outros que estão empregados. E quem é que beneficia disso? Não são os imigrantes, nem é o povo português. Quem beneficia da escravidão dos imigrantes é verdadeiramente quem se comporta como dono de escravos. E, portanto, é esse confronto entre os interesses dos povos, que são interesses comuns, de quem trabalha poder ter uma vida em condições dignas e condições de felicidade, contra os interesses de quem, explorando e escravizando, quer os imigrantes, quer os restantes trabalhadores, procura, sobretudo, fazer fortuna à custa da exploração alheia. Deixa-me só voltar atrás, desculpa, à Ucrânia, porque estas são as primeiras eleições para o Parlamento Europeu depois da guerra da Ucrânia e depois da posição muito controversa do PCP. Teme que o PCP seja penalizado nas urnas, ou seja, que as pessoas não tenham ainda entendido as explicações que tem vindo a dar há 2 anos, desde o momento em que o PCP não foi capaz de condenar a invasão? Olha, o PCP condenou a invasão. Aquilo que não nos quiseram perdoar foi que nós apontássemos o dedo para lá da Rússia. Mas deixe-me dizer-lhe assim... se um partido for penalizado num ato eleitoral por defender a paz, isso é um triste reflexo do momento que estamos a viver. Mas o que é que defende agora? Perante a situação, há 2 anos que existe esta guerra. Exatamente a mesma coisa. Deixe-me dar uma resposta que esclarece isto de forma muito simples. Sabe porquê? Porque nós somos de facto só quem se tem mantido coerente na abordagem a estas questões. Porque na Ucrânia ou na Palestina nós defendemos a mesma coisa. Cessar fogo imediato. Soluções de paz. Uma resolução pacífica dos conflitos e o respeito pelos direitos dos povos. Na Ucrânia, como na Palestina. Como no Iémen, como na Síria, como na Líbia, como em qualquer outro ponto do mundo. E as pessoas acham que já assimilaram as explicações do Partido Comunista Português e que já se reconciliaram com o partido? Eu diria que há muita gente que já percebeu a propaganda com que foi envenenada durante muito tempo e, sobretudo, neste confronto, na dualidade de critérios que tem havido entre a Ucrânia e a Palestina, já houve muita gente que percebeu que foi arrastada para posições de defesa da guerra que provavelmente nunca teria assumido na sua vida. E hoje está às claras. Aquilo que nós precisamos na Ucrânia ou na Palestina é de paz, de respeito pelo direito internacional, de respeito pela Carta das Nações Unidas, de respeito pelo direito de cada povo a viver em paz, com respeito pela sua soberania e pelas suas condições de vida que não envolvem a agressão militar ou a guerra ou a destruição e a morte que causa qualquer guerra. E a nossa posição coerente em defesa da paz, quer em relação à Ucrânia, quer em relação à Palestina, quer em relação ao Iémen, não quer que seja que haja guerra, é uma batalha absolutamente crucial nestas eleições para o Parlamento Europeu. Porque... Nós temos, eu insisto tenho repetido esta ideia, ainda assim insisto nela, não sei se bem se mal. Mas a história deste momento que nós estamos a viver há de ser escrita daqui por 30 ou 40 anos. Mas é agora que nós decidimos como é que ela fica escrita. E é agora que nós decidimos se a história que estamos a escrever deste momento que estamos a viver vai ser daqui por 30 ou 40 anos, que nós empurramos os nossos filhos e os nossos netos para a morte, para a barbárie da guerra, para uma catástrofe nuclear, ou se conseguimos juntar forças entre os povos para travar a guerra, para impor a paz, para desmantelar os arsenais militares, incluindo os arsenais nucleares, para impor a solução pacífica dos conflitos e o respeito pelos direitos dos povos. E é agora que nós tomamos essa decisão, porque quando os nossos filhos ou os nossos netos estiverem a ser mobilizados para a guerra, já fomos tarde demais. E particularmente quando estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e o fim da guerra colonial e a paz e a independência e a autodeterminação dos povos das ex-colónias, é particularmente importante que os portugueses possam dar, com essa experiência próxima que tiveram, do custo que foi preciso pagar até conseguirmos a paz, dos milhares de jovens portugueses que morreram ou ficaram estropiados ou afetados para o resto das suas vidas, com uma guerra para a qual foram empurrados, que não lhes servia nem a si, nem aos povos que estavam a combater, e uma guerra que nós conseguimos pôr fim com o 25 de Abril, era bom que os portugueses pudessem dar esse contributo com o papel que Portugal deve cumprir no continente europeu. Cada vez que nós ouvimos a Presidente da Comissão Europeia ou o Presidente o Presidente do Conselho, Charles Michel,
a afirmarem o caminho da militarização da União Europeia, do desvio dos recursos do orçamento da União Europeia para a indústria do armamento, a falar na necessidade de desenvolvermos a máquina de guerra para garantirmos a nossa segurança, tem que haver alguém que diga que o caminho é o contrário. Mas deixa-me perguntar, perante a invasão da Ucrânia, o que é que defendia que o governo da Ucrânia fizesse? Que não se defendesse? Mas nós estamos a falar do governo da Ucrânia. O que é que nós defendemos em relação a Gaza? Não, estou-lhe a perguntar. O que é que esperava que o governo e a população da Ucrânia fizesse? Que não se defendesse de uma agressão? Mas eu não estou a falar do governo da Ucrânia, da decisão do governo da Ucrânia. Mas eu estou-lhe a perguntar sobre isso. Não, mas sobre isso decide o governo da Ucrânia e decide o povo da Ucrânia. Como é óbvio, um país que é vítima da violação da sua integridade territorial não tem outra forma se não responder a isso. A questão, a questão é saber o que é que à volta se faz sobre isso. Já ouviu alguém defender o envio de armas para a Palestina para se defender da invasão israelita de Gaza? Porquê? Porque é que aqueles que defenderam o envio de armas para a Ucrânia para se defenderem da invasão russa, não defendem o envio de armas para a Palestina para se defenderem da invasão de Israel? E Israel invadiu Gaza. Porquê é que nesta circunstância essa questão não é colocada nos mesmos termos? Duplicidade de critérios dos Estados Unidos, da União Europeia, da NATO, cumplicidade com o genocídio do povo palestiniano. Em confronto com o quê? Com a coerência do PCP e da CDU. Na Ucrânia ou na Palestina, a solução não é alimentar a guerra, é fazer a paz. Na Ucrânia como na Palestina, a solução não é correr aos armamentos em nome de que, correndo aos armamentos, conseguimos alcançar a paz. Pelo contrário, é lutando pelo desarmamento geral, simultâneo e controlado que os povos têm mais perto a perspectiva da paz. Não é exigindo respostas militares, é exigindo o respeito pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas, pela ata final da Conferência de Helsínquia, e sentando toda a gente à mesa, que nós conseguimos encontrar soluções pacíficas para os conflitos. Acha que do lado da Rússia também há uma vontade de desarmamento? Olha, acho que se não houver pressão para isso, eles nunca o farão. Se não houver pressão sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre Israel, sobre todas as potências nucleares. Como é que se faz uma pressão? Como é que é feita essa pressão? É uma unilateralmente a União Europeia a dizer que não vai investir na defesa e esperar que a Rússia faça o mesmo? Como é que o Papa, o Presidente do Brasil, o Presidente da África do Sul o têm feito? É plano da paz, é plano do desarmamento, é plano da solução pacífica do conflito. Sabe qual é o problema disto? É que nós ouvimos o Papa, o Presidente do Brasil, o Presidente da África do Sul a dizer que tem que se encontrar uma solução pacífica para aquele conflito. Ouvimos a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu a dizer que temos que nos armar até aos dentes. Se nós ouvíssemos amanhã a senhora von der Leyen dizer assim: nós vamos ser intermediários de uma solução de paz na Ucrânia e da Palestina. Nós vamos amanhã sentar à mesa todas as partes e vamos desenvolver os esforços para garantir que se encontre uma solução de paz naqueles dois países e uma solução de segurança coletiva não só para a Europa, mas para todo o mundo. Nós vamos a partir de amanhã começar a fazer uma campanha de ação política e diplomática a nível internacional para a garantia da subscrição universal do Tratado da Não Proliferação das Armas Nucleares e para a subscrição do Tratado da Proibição das Armas Nucleares. Vamos, a partir de amanhã, começar a fazer uma ação política e diplomática para que as potências nucleares comecem a desmantelar os seus arsenais nucleares. Se nós ouvíssemos isto amanhã da Presidente da Comissão Europeia ou do Presidente do Conselho Europeu, tínhamos outra perspectiva relativamente ao caminho que se podia fazer para a paz. Ao contrário, nós ouvimos o Papa, o Presidente do Brasil, o Presidente da África do Sul a dizer isto e os responsáveis das instituições europeias a dizer que temos que correr aos armamentos, temos que utilizar o orçamento da União Europeia para financiar a indústria do armamento e temos que nos armar até aos dentes, porque só assim é que conseguimos garantir a paz. Não. Armando-nos até aos dentes, estimulamos a corrida aos armamentos e só estamos mais próximos da guerra, não estamos mais próximos da paz. Deixa-me aproveitar que está a falar da figura do Presidente do Conselho Europeu, do Charles Michel. Seria importante para Portugal, em substituição de Charles Michel, ter um português à frente do Conselho Europeu? Estou a falar, obviamente, de António Costa. Claro. Sim. Estava a fazer referência ao candidato ao Presidente do Conselho Europeu, cujo nome não pronunciamos. Não, já pronunciei. Podemos pronunciar. António Costa. Olha, sim. Como sabe, a escolha do Presidente do Conselho Europeu não é uma matéria que dependa do Parlamento Europeu e, portanto, nenhum dos deputados ao Parlamento Europeu será chamado a pronunciar sobre isso. Agora, a história também mostra que, eventualmente, pode facilitar na tradução haver um português no Conselho Europeu, mas isso não altera a substância das coisas, porque a substância das coisas é decidida pelas opções políticas e pelo posicionamento de cada um. Um dos momentos mais sombrios do relacionamento entre Portugal e a União Europeia é o tempo da Troika. Era, nessa altura, Presidente da Comissão Europeia, precisamente um português, Durão Barroso. Eu não me parece
que o facto de as ordens da Comissão Europeia terem sido dadas em português para cortar salários, para cortar pensões, para cortar orçamento na saúde, para degradar as condições de vida dos portugueses, tenha servido para alguma coisa. Mas estamos a falar de outra figura que não é a mesma coisa de alguém que esteve à frente Repare, do governo. Não ponho em causa. Da AD, Pronto, CDS. eu não ponho em causa as diferenças de posicionamento e de apreciação política, mas verdadeiramente aquilo que é decisivo é qual é, no conjunto. Isso é comparar Durão Barroso a António Costa. São duas figuras idênticas. Sabe, eu se calhar vou ceder-me nesta metáfora. Mas a máquina da União Europeia funciona em muitas circunstâncias como um torno que deforma o material inicial que lá é metido e, portanto, em função das pressões e do condicionamento que seja feito, particularmente das principais potências da União Europeia, assim se expressam os presidentes do Conselho Europeu, a presidente da Comissão Europeia, os responsáveis pelas principais seria maleável António Costa, é isso? Acho que não é uma questão de maleável, mas sabe que os metais, por muito duros que sejam, com um aperto maior, acabam sempre por ganhar outra forma e, portanto, eu julgo que é, sobretudo, esse aperto que é dado com a configuração das políticas europeias por parte das grandes potências, que é determinante para saber quais são as posições que amanhã tomará o Presidente do Conselho Europeu. E eu não me parece que António Costa seja verdadeiramente capaz de contrariar esse sentido que as grandes potências europeias e as multinacionais do base nacional dessas grandes potências vão impondo na conformação das políticas europeias. Por falar em António Costa e Durão Barroso, acha que o facto dos governos sucessivos de Portugal terem sido pouco reivindicativos em relação à União Europeia terá a ver com alguma vontade de alguns protagonistas ocuparem cargos na Europa? Olha, eu outro dia, numa conversa com agricultores em Vila Real, a propósito dos problemas dos baldios em Vila Real, discutia-se precisamente isso, porque às tantas já não se percebe se a União Europeia é justificação ou pretexto para aquilo que os governos nacionais fazem. Nós, em muitas circunstâncias, ficamos sem perceber se os governos europeus, os governos nacionais olham para a União Europeia e dizem a gente tem mesmo que cumprir isto porque eles estão a mandar-nos e a gente tem mesmo que cumprir, não temos alternativa, ou se olham para aquilo que a União Europeia diz e dizem pronto, já aqui temos a desculpa para fazermos aquilo que queríamos e que custava a fazer, mas assim desculpamos que é a imposição da União Europeia. Quando nós vemos as posições dos governos portugueses a propósito da política agrícola comum e da ruína que isso tem significado para a agricultura portuguesa, da política comum de pescas e do que isso tem significado com o desmantelamento de mais metade da nossa frota pesqueira, da política comercial e industrial da União Europeia, incluindo os acordos comerciais que são feitos pela União Europeia. Olha, por exemplo, as posições, há pouco referi a propósito do setor têxtil, as posições que os governos portugueses tomaram nesses acordos comerciais que foram feitos pela União Europeia com países cuja produção ia destruir pela concorrência a nossa produção nacional, nós ficamos sem perceber se verdadeiramente tiveram que aceitar imposições que eram feitas porque eram dramaticamente poderosas e não tinham como resistir-lhes, ou se verdadeiramente encontraram naquelas... O que é que acha? Em muitas circunstâncias eu acho que há um pretexto. Os governos portugueses não têm verdadeiramente vontade de fazer frente à União Europeia para dar resposta às necessidades do país. Nem os governos, nem os partidos. Olha, vou dar aqui um exemplo muito claro. PS, PSD e o CDS aprovaram há 2 semanas a reforma do Pacto de Estabilidade e de Governação Económica. Durante anos andou-se a fazer a promessa, sobretudo depois da pandemia, vêm aí regras mais flexíveis, isto vai ser tudo mais fácil, vai haver mais capacidade dos Estados poderem gerir as suas disponibilidades orçamentais e darem resposta aos seus problemas em função das suas próprias condições. Há 2 semanas foram votadas regras exatamente ao contrário. Para além das obrigações de cumprimento de metas de déficit, de metas de dívida, a mata-cavalos, sem querer saber de nada das condições de cada país, ainda se lhe acrescentaram mais restrições que agora a União Europeia quer fazer relativamente àquilo para que a gente usa o dinheiro do nosso orçamento do Estado. Repare, as regras que foram aprovadas há 2 semanas podem implicar, só em relação ao orçamento de 2024, um corte de 2,8 mil milhões de euros. Porquê? Porque como temos uma dívida acima de 90%, temos que começar a cumprir um calendário de redução da dívida que pode significar, de 2024 para 2025, cortar 2,8 mil milhões do orçamento do Estado. Isto significa fazer desaparecer o orçamento do Ministério da Justiça. Portanto, não há dinheiro para salários de guardas prisionais, de polícia judiciária, de juízes, de magistrados, de funcionários de justiça, nada. Imagina o que é desaparecer o orçamento do Ministério da Justiça e ainda assim a chegar. Faltavam mais 800 milhões para cumprir aquela meta. Nós perguntamos, mas isto serve a quem? Então, nós precisamos de utilizar o nosso orçamento para resolver problemas do país. Temos que dar uma machadada de 2,8 mil milhões em nome daquelas regras. Nós precisamos fazer um investimento na habitação. Nós não conseguiremos resolver os problemas da habitação se não alargarmos a oferta pública de habitação. Isso exige investimento.
quer na reabilitação de imóveis, quer na construção de novos imóveis. Nós precisamos ter habitação pública para dar resposta a situações de exclusão social, de pobreza, de violência doméstica e outras situações de urgência, mas também precisamos ter habitação pública que possa ser arrendada por outras camadas intermédias da nossa população. Famílias que vivem com salários acima do salário mínimo, que têm trabalho, têm 2 salários, mas não conseguem arrendar uma casa. Precisam de ter habitação pública para poderem arrendar uma casa ao Estado em condições dignas. Isso só se pode fazer com investimento. As novas regras orçamentais dizem o quê? Que a União Europeia pode intrometer-se relativamente à utilização do destino dessas verbas. Nós precisamos contratar médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, professores, guardas prisionais, funcionários de justiça. Precisamos contratar trabalhadores que estão em falta na administração pública. A União Europeia quer apertar-nos a possibilidade da despesa com pessoal. Como é que isto é feito? Então os deputados do PS e do PSD e do CDS aprovaram estas regras no Parlamento Europeu. Então o Governo Nacional aceita que isto seja assim? Isto está-se-me a ver que é a desculpa que os partidos que se têm alternado no governo vão utilizar para dizer tínhamos promessas, tínhamos soluções muito boas, mas ao final de contas temos aqui uma série de restrições da União Europeia que temos que respeitar e, portanto, não temos saída para isto. Verdadeiramente isto parece mais um pretexto que outra coisa. E é por isso que esse confronto não é feito. Porque se verdadeiramente esses partidos e esses governos estivessem preocupados com o país e com uma política que servisse o país, confrontavam a União Europeia e diziam, isto não pode ser. E aqueles deputados do PS, do PSD e do CDS no Parlamento Europeu não votavam a favor de regras que vão prejudicar o nosso país. Deixa-me perguntar-lhe, em relação ao novo aeroporto de Lisboa, a decisão do Governo poderá estar para breve, ao que tudo indica poderá ser a opção de Alcochete. O que eu gostava de saber por parte do PCP é se esta construção do aeroporto, do novo aeroporto, se a União Europeia devia ter aqui um papel financeiro, desde logo. Se Portugal deve chegar-se à frente, pedir ajuda à União Europeia. Olha, a União Europeia já teve um papel a propósito do aeroporto e foi o pior papel que podia haver. A União Europeia, ao longo de décadas, tem imposto privatizações de empresas de setores estratégicos. Houve um governo português que vendeu a ANA Aeroportos, a empresa pública de aeroportos, em nome do cumprimento dessas orientações da União Europeia. Privatize. No tempo da Troika. Lá está, com o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, a falar em português, a União Europeia disse-nos, privatize. Privatize a EDP, privatize a REN, privatize tudo e mais alguma coisa, incluindo a ANA Aeroportos. A União Europeia teve um papel na privatização da ANA Aeroportos. Consequência, está nas mãos de uma multinacional francesa, a Vinci, a decisão sobre a construção do novo aeroporto. Repare, um país soberano como Portugal, que precisa de um aeroporto para modernizar a sua infraestrutura aeroportuária, que precisa de fazer a articulação da sua infraestrutura aeroportuária para garantir condições de desenvolvimento, de alargamento até de relações comerciais, porque o aeroporto, a TAP e os nossos aeroportos não servem só para transportar pessoas e mercadorias, servem também como instrumento de política externa, mas para nós respondendo alargarmos as relações. Pergunta, Repara, mas eu respondo-lhe diretamente, estou a acrescentar mais alguns elementos a isso. A União Europeia já teve um papel muito negativo impondo a privatização da aeroportos, porque deixou o país à mercê de uma multinacional que decide se constrói ou não constrói, e o país parece estar refém das decisões dessa multinacional e do contrato que foi feito com essa multinacional. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos de nos libertarmos desse garrote. O país tem que ter a capacidade soberana de dizer queremos ou não queremos um aeroporto, se queremos um aeroporto aqui ou ali, e é ali que ele tem que ser feito para servir o país e para servir o nosso desenvolvimento. E em função dessa decisão, deve estar em condições de mobilizar todos os recursos de que precisa para a construção desse aeroporto. Próprios. Recursos nacionais e, naturalmente, também, porque não, recursos comunitários. Se nós recebemos os fundos comunitários para nos compensar dos prejuízos que sofremos pela integração europeia, então também devemos ter à nossa disposição a capacidade de utilizar esses recursos em função daquilo que nos serve. Se nós decidirmos que é para construir um aeroporto, que é para investir na ferrovia, que é para investir na habitação, na melhoria dos hospitais, no apoio aos nossos setores produtivos, na criação de condições para termos um país mais desenvolvido, capaz de dar ao seu povo perspectivas de futuro melhores, estamos a utilizar os fundos comunitários bem. Também não têm sido essas opções dos governos e também essa é uma batalha que temos que continuar a fazer. Sobre este governo, quanto tempo é que acha que vai durar? Não me quer perguntar-nos o número do Euromilhões?
se me perguntar os números Euromilhões, sou capaz de dar uma resposta mais convencida, porque tem alguns critérios mais certos para os jogos de azar. Estamos no reino das probabilidades. Do que isso. Não, vamos lá ver. Acha que é tão incerto assim? Acho que há elementos. Estava naturalmente a tentar fazer uma graça sem sucesso. Eu acho que ninguém pode esperar deste governo capacidade de resposta aos problemas do país. Aliás, aquilo que se verificou no primeiro mês de governo foi que o governo, não tendo soluções para os problemas do povo, entreteve-se, entretanto, a demitir dirigentes da administração pública. Das mais variadas áreas, dos mais variados setores. Essa tem sido a grande ação do governo. Mesmo nestas últimas medidas que acabou por denunciar, em relação aos idosos, em relação à habitação, está tudo muitíssimo longe, em alguns casos até indo exatamente ao contrário daquilo que era preciso para resolver os problemas das pessoas. Quer dizer que os problemas da habitação se resolvem com mais liberalização do mercado. Os problemas da habitação são o melhor exemplo que os mercados liberalizados não funcionam para coisa nenhuma, a não ser para a especulação e para quem faz lucro com a desgraça alheia. Há pessoas sem casa e especulação imobiliária dá milhões de euros com a venda de imóveis. Portanto, o governo acentuar o caminho de liberalização da habitação, desresponsabilizando o Estado daquilo que tem que fazer para resolver esse problema, manifestamente não resolve coisa nenhuma. Ora, um governo que não dá resposta aos problemas do povo, mais cedo que tarde, acaba por ver o seu caminho cortado. Portanto, acaba por ter o passo PCP cortado. defende que haja eleições para o ano. Não, nós não temos nenhum calendário eleitoral na cabeça. Agora, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é a utilizar a força que o povo nos deu para levar à Assembleia da República, para confrontar a maioria da direita que está formada na Assembleia da República com aquilo que serve efetivamente o país. E vamos continuar a fazer esse confronto. Com mais ou com menos força, com a força que o povo nos dá, é com essa que nós trabalhamos, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu. A força que o povo nos der no Parlamento Europeu é a força com que nós lá nos vamos bater exatamente pelos mesmos objetivos. Agora, convenhamos que um governo que não está disponível para contribuir para uma política de valorização dos salários e de melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, que não está disponível para fazer o investimento público na saúde, na educação, na segurança social, na habitação que é preciso fazer para garantir esses direitos, que não está disponível para assegurar o apoio à produção nacional e à valorização da produção nacional, que não está disponível para enfrentar os grandes interesses, por exemplo, o da Vinci, para garantir uma capacidade de decisão e de concretização da construção, seja do novo aeroporto, seja na ferrovia, dos investimentos que é preciso fazer na ferrovia, que sirva o país. Um governo que não está verdadeiramente ao serviço do povo, que está ao serviço dos interesses económicos, não é um governo que possa estar à espera de ter grande apoio do povo durante muito tempo. E, portanto, eu não sei se será para o ano que vamos ter eleições. Agora, o que sei é que o descontentamento que vai crescendo perante as opções que o governo toma e a falta de resposta aos problemas do povo vai naturalmente avolumando. Vai-se avolumando. E acha que há uma aliança entre o PS e o Chega? Acho que há uma circunstância de conveniência muito grande de aproveitamento por parte do Chega de muita coisa. Nós temos um problema, aliás, olhando até para o panorama europeu, nós vemos que em muitas circunstâncias a tática da extrema-direita é apropriar-se de posições justas, de preocupações justas, de problemas do povo, não para lhe dar resposta, mas apenas para caçar os votos e a partir daí fazer exatamente o contrário. E há uma sã convivência da União Europeia com a extrema-direita e da extrema-direita com a União Europeia. Quando nós olhamos para os governos onde já está metida a extrema-direita e quando nós vemos para as relações que a União Europeia tem com esses governos e que esses governos têm com a relação com a União Europeia, não há problema nenhum. Há uma sã convivência entre uns e outros. Ora, verdadeiramente isto coloca um problema que não é um problema de pouca importância. Aliás, esta batalha para o Parlamento Europeu vai ser uma batalha pela democracia. E não é apenas em defesa da democracia política. Porque a nossa democracia, como a Constituição a consagra, tem a dimensão política, mas tem uma dimensão social, económica e cultural. É no direito à habitação, no direito à saúde, à educação e à proteção social que também se faz a democracia. E que também se consolida e reforça a democracia. Ora, o projeto político da extrema-direita é tudo menos isto. Mas porquê é que há essa sã convivência da União Europeia em relação a esses governos? Porquê é que acha que é isso? Porque tal como a União Europeia se vai cada vez mais clarificando como um projeto ao serviço das multinacionais e dos grupos económicos e dos monopólios, também o papel da extrema-direita é esse. O papel da extrema-direita é garantir as condições de domínio dos grupos económicos a uma escala diferente, a uma escala eventualmente diferente em função das concessões que cada força da extrema-direita tem. Agora, repara uma coisa, a batalha que nós estamos a travar é uma batalha pela democracia, é uma batalha pelo aprofundamento da democracia em todas essas dimensões. O projeto político da extrema-direita é exatamente o oposto. Nós defendemos uma concepção de desenvolvimento soberano em que os direitos do povo sejam garantidos e em que o progresso tenha como critério e como fator o respeito pelos direitos de quem trabalha e do povo português.
O projeto da extrema-direita é exatamente o oposto disso. São concepções autárquicas de autossuficiência, de isolacionismo, de nacionalismo, de racismo, de xenofobia. Nós temos uma perspectiva da necessidade de defesa da nossa soberania, como estava há pouco a dizer. A soberania não é só nós termos a capacidade de decidirmos por nós. É a capacidade do povo decidir por si, a seu favor, políticas em seu benefício e de resposta aos seus problemas. A perspectiva da extrema-direita é exatamente a oposta. É de uma afirmação nacionalista, de uma decisão na esfera nacional, mas para que os grupos económicos decidam na esfera nacional as políticas que lhes servem em prejuízo do povo. Ora, isto é exatamente o oposto daquilo que a gente precisa. E, particularmente em Portugal, nós temos visto a extrema-direita a apropriar-se de aspectos absolutamente evidentes de descontentamento e de problemas sociais, não para lhes dar resposta, mas para, instrumentalizando esse descontentamento, ganhar força para fazer política exatamente no sentido contrário. E, portanto, isto tem que ser denunciado e tem que ser combatido. Porque o envolvimento desses responsáveis das forças mais reacionárias e antidemocráticas que temos, quer em Portugal, quer na extrema-direita, tem que ser combatido não apenas no confronto político e no debate político das suas ideias, na base social que eles estão a procurar apropriar-se, porque é claro como a água. Se a extrema-direita disser exatamente ao que vem, alguém vai dar apoio à extrema-direita. Alguém quer dar apoio a um projeto político de agravamento das desigualdades, das injustiças, de limitação dos direitos individuais, de limitação dos direitos políticos e sociais. Ninguém quer dar apoio a um projeto político dessa natureza. E, portanto, a extrema-direita tem que se camuflar, apropriando-se dessas preocupações populares para poder fazer exatamente o contrário daquilo que correspondia à satisfação dessas necessidades populares. E, portanto, da nossa parte, aliás, eu diria até, neste combate pela democracia contra a extrema-direita, ninguém tem as provas dadas que tem o PCP e a CDU nesse combate. E, portanto, nós somos, de facto, a mais sólida garantia de uma força capaz de combater a extrema-direita e as concepções antidemocráticas e reacionárias em que elas se integram. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi João Oliveira, é dirigente do Partido Comunista Português, é também o cabeça de lista do partido às eleições europeias de junho. Tivemos a ajuda de Oscar Viana na gravação de som e de Miguel Rato na gravação vídeo. Regressamos na próxima semana.